Olá, meus amigos, vocês estão no canal do Zarabá. Bem, hoje eu trago para vocês aqui um artigo interessante do site Church Militant, que é esse aqui, ó, Bispos, Projeto Escocês ameaça a Bíblia. O Catecismo Católico pode ser classificado como discurso de ódio. Então diz a matéria aqui que os bispos católicos da Escócia estão avisando que a Bíblia pode ser potencialmente ilegal nos termos da proposta de lei do Hate Crime and Public Order, proposta pelo Partido Nacionalista Escocês. Em uma submissão a uma investigação parlamentar, os bispos expressam preocupação de que a legislação, abre aspas, crie uma ofensa por possuir material inflamatório, fecha aspas, que combinado com baixo limiar para cometer uma ofensa articulada num projeto de lei poderá colorir a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica como inflamatória. O entendimento da Igreja Católica sobre a pessoa humana, incluindo a crença de que sexo e gênero não são fluidos imutáveis, pode ser prejudicial à nova lei, afirmou Anthony Warren, diretor do Gabinete Parlamentar Católico. O projeto cria um novo crime de despertar o ódio contra, entre aspas, grupos protegidos, com base na deficiência, raça, religião, orientação sexual, sexo e identidade de transgêneros, dando aos tribunais criminais o poder de, entre aspas, geralmente levar em consideração qualquer preconceito ao condenar uma pessoa. Abre aspas. Os crimes motivados pelo preconceito serão tratados com mais seriedade e não serão tolerados pela sociedade, fecha aspas, afirma o site do governo em uma explicação da nova legislação. Liberdade de expressão e a Bíblia ameaçada. Falando do Church Militant, Tim Deep, chefe de políticas públicas da Christian Concern, confirmou as preocupações muito reais dos bispos sobre a maneira pela qual a liberdade de expressão será impedida por essa legislação. Entre aspas, discurso de ódio é definido pela percepção e, portanto, é inteiramente subjetivo, fecha aspas, observou Deep. Abre aspas, sobre a identidade de gênero em particular, o projeto de lei ameaça criminalizar expressões de desacordo com o transgenerismo. Quem se porta com as liberdades básicas deve se opor a esse projeto, fecha aspas, enfatizou. Church Militante perguntou ao Deep se criminalizar a Bíblia era um medo exagerado. Ele respondeu, a Bíblia diz que Deus nos criou homem e mulher. Observe que um juiz decidiu que a mera crença em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, entra em conflito com os direitos fundamentais dos outros. Abre aspas. Esse texto e outros da Bíblia que se opõem à ideologia LGBT podem ser considerados ofensivos para as pessoas LGBT e, portanto, discurso de ódio, como eles afirmam. Apenas mostrar ou disponibilizar material de ódio é suficiente para atrair sanções criminais, ele explicou. Os mandatos de busca permitirão a busca de premissas se houver motivos razoáveis para que o indivíduo esteja abrigando esses materiais. Não seria difícil considerar parte do discurso de ódio da Bíblia sobre as leis propostas, acrescentou Deep. O governo reconhece que vários grupos religiosos se opõem a qualquer extensão da lei para cobrir religião, orientação sexual e identidade de transgêneros, pois teria consequências negativas para a liberdade de expressão e liberdade religiosa, inibindo a liberdade de pregar e expressar visões religiosas. No entanto, sustenta que as novas leis, abre aspas, não interferem injustificadamente nos direitos das pessoas de discutir e debater publicamente assuntos relacionados à religião e orientação sexual, fecha aspas. Estado fascista. Mas David Curtin, membro da Assembleia de Londres, disse a Church Militant que a nova lei sobre crimes de ódio que está sendo introduzida pelo governo nacionalista e socialista da Escócia transformará aquele país em um Estado fascista e opressivo, onde a liberdade de expressão e a liberdade desaparecerão. É uma queda terrível para a Escócia olhar para o abismo, um futuro totalitário e anticristão, onde a leitura da Bíblia em voz alta na rua ou mesmo em igreja provavelmente será punida pelo Estado
se for relatada pelo despertar da Gestapo, alertou Kurt, candidato a prefeito de Londres e formado pela prestigiada Universidade de St. Andrews, na Escócia. Uma ofensa pode ser cometida se uma pessoa instar as pessoas a não se envolverem em atividades sexuais do mesmo sexo, enquanto faz comentário abusivo sobre pessoas que se identificam como lésbicas, gays ou bissexuais, esclarece um memorando parlamentar no projeto-lei. Os bispos observam que a falta de clareza em torno de definições legais, combinado com o limiar abaixo, pode levar a um dilúvio de reivindicações vexatórias. O projeto protege variações das características sexuais, pessoas não binárias e pessoas que se vestem de maneira cruzada. Reconhece ainda dar uma clara necessidade de combater a misoginia e o preconceito de gênero na Escócia, mas reserva um novo agravamento estatutário baseado na hostilidade de gênero para uma data posterior. Blasfêmia obsoleta? O projeto de lei também abole a blasfêmia como uma ofensa, já que as leis atuais sobre blasfêmia não são usadas e são discutivelmente inapropriadas em uma sociedade moderna. Significativamente, a sociedade anticristã, chamada Sociedade Secular Nacional, tem dito que está apoiando militantes cristãos e apelando para os projetos de crime a serem demolidos ou alterados à lei de liberdade de expressão de ódio. Congratulamos-nos com um dos efeitos do projeto de lei, abolir o crime de blasfêmia na lei comum. As ideias religiosas não devem gozar de proteção legal privilegiada, mas outras partes do projeto ameaçam trazer de volta o crime de blasfêmia com o nome de crime de ódio, afirma. Enquanto isso, a Federação Policial Escocesa disse que o projeto poderia levar policiais a determinar o que passa com a liberdade de expressão. Em uma declaração contrária à legislação, o SPF alertou que a nova lei poderia devastar o relacionamento policial com o público escocês. Estamos firmemente convencidos de que esta proposta de legislação veria policiais policiando o discurso e devastaria a legitimidade da polícia aos olhos do público, disse Callum Steele, secretário-geral do SPF. O projeto avançaria ainda mais do policiamento e criminalização de ações e atos para o potencial policiamento de que as pessoas pensam ou sentem, bem como a criminalização de que é dito em particular, enfatizou Steele. O custo para a liberdade de expressão de ir adiante com essa conta é um preço muito alto para pagar por pouquíssimo ganho, acrescentou. Então, meus amigos, nós estamos vendo no mundo inteiro um movimento para que a sociedade aceite a mentira como verdade. Uma mulher trans, ou seja, um homem que coloca peitos, que utiliza cirurgias médicas para transformar o seu corpo, para se parecer com a mulher, jamais será mulher. Biologicamente continuará sendo homem e vice-versa. Agora, mesmo porque não há gênero, só existe homem e mulher. Uma borboleta é uma borboleta, não é uma beija-flor. Eles querem que você, ao ver uma borboleta, eles querem impor que você está vendo uma beija-flor. Uma mentira deslavada que é descaradamente imposta por essa mídia e pela essa nova ordem mundial de alterar todo o comportamento humano. E nós temos aqui nessa matéria um agravante. Assim como na China já foi proibida a Bíblia, dessa forma estamos caminhando para um período de caça às bruxas, ou seja, de caça aos cristãos. Isso está acontecendo em todo o mundo. A perseguição aos cristãos, às igrejas, incêndios e tudo mais. Bom será se eles agora também devem influir na mudança do texto bíblico. Por exemplo, está lá em Deuteronômio, se não me engano, no Velho Testamento, que Deus diz que a união entre pessoas de mesmo sexo é uma abominação. Se falar isso hoje, seria discurso de ódio, porque os casais gays jamais aceitariam dizer que isso é uma abominação. Mas é, porque um casal gay jamais vai gerar um filho. Biologicamente é impossível. Então, o casamento
foi feito, a união entre homem e mulher, Deus fez para procriar e ocupar a terra que Ele criou para nós. Estamos vivendo aquele mundo de George Orwell, 1984. Leia esse livro. Eles estão querendo mudar toda a história, reescrever todos os livros, inclusive a Bíblia. Mas agora eu quero ver se essa nova ordem vai querer mudar o Corão. Quero ver. Estamos definitivamente em tempos apocalípticos. Fique com Deus, que Jesus amado abençoe seu lar, sua família, nessa semana que se inicia amanhã. Um grande abraço.